Esta é a última mensagem da série sobre disciplinas espirituais. Nós já vimos sobre meditação bíblica e vimos que para vencer a carne nós precisamos dar um olé. O que envolve olé? Ouvir a palavra, ler a palavra e estudar a palavra. E para estudar a palavra nós precisamos oiar. O que é o oiar? Nós precisamos observar, interpretar e aplicar a palavra de Deus. Na outra mensagem, a mensagem 2, nós vimos sobre oração. E aí nós vimos que enquanto nós meditamos na palavra, nós vamos transformando então os nossos pensamentos em orações. E essa lição para a nossa vida, às vezes a gente fica muito estressado, preocupado com as coisas. Transforme os seus pensamentos em orações e ao invés de você ficar ansioso, você estará em um ato de adoração, porque você levará a Deus os seus pensamentos. A diferença entre murmuração e lamentação é que quando você está murmurando, você está falando contigo mesmo ou com alguém. Mas quando você está lamentando, você está falando com Deus. A mesma situação, mas você está falando então com Deus. Vimos sobre jejum, uma prática que nós devemos resgatar na igreja. Vimos sobre adoração coletiva, a primazia da palavra de Deus, dos louvores, da oração. Nós vimos sobre, no culto público, né? Nós vimos sobre comunhão, aceitar os diferentes e agir com graça. Vimos sobre serviço, onde cada um deve cumprir o dom que recebeu de Deus para auxiliar uns aos outros na obra do ministério, naquilo que Deus nos chamou para fazer. E nessa última mensagem, eu gostaria de refletir sobre relacionamentos intencionais. Nos relacionarmos de forma intencional com as pessoas. E para isso eu gostaria de dividir essa mensagem em três partes: conscientização, compromisso e comportamento. Conscientização, compromisso e comportamento. Na conscientização, eu gostaria de falar alguns pressupostos que nós devemos ter na cosmovisão, da cosmovisão, que vai envolver a criação, a queda e a redenção. Depois de um compromisso que nós devemos assumir e de um comportamento, como que isso afeta o nosso dia na prática. Então, a conscientização, o que que isso envolve, né? O povo de Israel, lá no livro de Gênesis, ele foi escrito, e Gênesis significa origens, né? Então, a fonte, Gênesis foi escrito porque Israel havia passado 430 anos cativo lá no Egito. Nesse momento, o povo já estava misto na sua composição, estavam sem uma identificação clara de identidade, sem conduta, sem fé muito clara, muito influenciados pelo politeísmo egípcio, estavam sem lei, sem história, sem estatuto, sem juízo, e Moisés então escreve o livro de Gênesis, apresentando as origens, apresentando a fonte, para desenvolver um conceito teológico do povo em relação ao único Deus verdadeiro. E aí ele vai envolver então acerca da criação, da onde nós viemos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, diz que Deus nos criou à sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, diz o seguinte: Então Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Fomos criados à imagem de Deus. O homem é criatura. Deus criou o homem do pó da terra. Por ser pó e retornar ao pó, o ser humano ele compartilha fraquezas, perdão, limitações. A sua existência é terrena, é relativo à terra. A criação foi a imagem conforme a semelhança de Deus. Trata-se de uma semelhança moral, natural, envolvendo intelecto, envolvendo emoções, envolvendo vontade. Então, nós fomos criados à imagem de Deus. Nós não somos fruto da evolução. Por sermos criados à imagem de Deus, uma primeira lição que nós aprendemos é que nós não temos luz própria. Nós fomos criados à imagem de Deus. Nós portamos a imagem do nosso Criador. E por sermos criados à sua imagem, nós não somos animais. Platão, ele define o ser humano como um bípede implume, ou seja, alguém que tem duas pernas e não tem penas.
Aristóteles diz que, aqui a definição de Aristóteles, muito conhecida por todos nós, sobre um animal racional. Então, nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. Somos diferentes do restante da criação. Devemos dominar a criação. Somos os administradores, os representantes de Deus. Deus abençoa homem e mulher, tanto em dádiva como em função, e eles devem espalhar a imagem de Deus na terra, entre os seus semelhantes, encher a terra com seus semelhantes. O ser humano foi criado, então, para refletir a imagem de Deus no mundo, refletir quem Deus é. Nós fomos criados, então, o resumo que, à luz da Bíblia, nós entendemos, com outros textos, é que o ser humano foi criado com o propósito de glorificar a Deus. Você existe para glorificar a Deus. Precisamos ter essa conscientização. Mas o que mudou? O que mudou? Se Deus nos criou para refletirmos Ele, termos relacionamento com Ele, com o próximo, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o pecado entrou no mundo. Em Gênesis 3, você pode ler, você verá os efeitos do pecado pelo fato de Adão e Eva não terem confiado na palavra de Deus, que é boa e que é poderosa. O pecado afetou todos os seres humanos e o ser humano todo. Afetou o seu relacionamento com Deus, afetou o seu relacionamento com o próximo, afetou o seu relacionamento consigo mesmo, afetou a natureza. Nós temos problemas em todos os lados, em todas as direções. E aí a gente precisa refletir. O que um pecador faz de melhor? Um pecador faz de melhor é pecar. Nós somos pecadores. Todo ser humano foi afetado pelo pecado. E aí, o que nós vamos esperar, então, dos nossos relacionamentos? O que a gente pode esperar de um pecador a não ser pecado? E aqui entra o aspecto lá de você já ter se decepcionado com pessoas, ter se frustrado com pessoas, porque você colocou uma expectativa não bíblica sobre elas. O pecador vai pecar. Então, não espere nada mais do que isso. Você vai se relacionar com elas pensando em servi-las, pensando em ser como Jesus, não esperando em receber algo delas, porque elas não podem te dar nada a não ser pecado. As coisas boas que as pessoas nos dão é porque Cristo está usando elas para nos abençoar. Mas não coloque a sua esperança nas pessoas, sua esperança tem que estar em Cristo. E a terceira lente dessa conscientização da cosmovisão é a redenção. Como que a pessoa, a obra e o ensino de Jesus têm o poder para transformar a vida do indivíduo. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, anulou a maldição do pecado naqueles que creem. Nós podemos ser refeitos à imagem do Criador. Nós estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Ou seja, meus irmãos, guarda isso. É possível novos recomeços. É possível, não importa o que você já fez lá no passado, é possível recomeçar. Não importa o que as pessoas já fizeram, dê oportunidade de novos recomeços. É possível recomeçar. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram coisas novas. Só Jesus pode restaurar. Só Jesus pode transformar. Então, esse é o nosso objetivo, ajudar as pessoas a serem transformadas por Jesus. A convicção que essa conscientização gera em nós é que Deus cria, o pecado deforma, Cristo transforma. Leia junto comigo aí, pode falar em voz alta. Deus cria, o pecado deforma, Cristo transforma. Guarde isso. Deus cria, o pecado deforma, Cristo transforma. Então, se nós cremos nessa conscientização, nós nos apegamos a essa conscientização, nós vamos fazer um compromisso. Que compromisso é esse? Com o grande mandamento e a grande comissão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo maior mandamento, qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí a nossa grande comissão, ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. O nosso compromisso é em Deus, é por Deus, é para Deus. O foco não sou eu, o foco não é o próximo, o foco é Deus. É o meu compromisso com o Senhor. O relacionamento bíblico, segundo as Escrituras, pouco tem a ver comigo e contigo, mas tem tudo a ver com Deus. Deus é o foco, é nele que nós estamos. Então, com fidelidade a Deus, o que nós vamos fazer? Nós vamos evangelizar, vamos proclamar as boas novas. Esse é o nosso compromisso, ir por todo mundo e pregue o evangelho. Então, nós vamos anunciar. E a melhor forma de evangelizar hoje não é batendo de porta em porta, é se relacionando, é chamando as pessoas para a sua vida,
é tendo oportunidade com elas, dê espaço na sua agenda para conversar com as pessoas, sentar com elas, tomar café com elas, fazer uma refeição com elas, ir no cinema com elas. Tenha tempo, então, para viver uma forma de relacionamento. Qual que é a melhor forma para a gente evangelizar hoje? É servindo as pessoas, no que elas precisarem. Vamos fazer a diferença, vamos ser bons hóspedes, vamos ser generosos, vamos fazer a diferença nesse mundo plural que nós vivemos, nessa agitação que nós vivemos. Vamos servir as pessoas, vamos nos relacionar com elas, vamos entender as necessidades que elas passam para nós melhor podermos servir. Além de evangelizar aqueles que não conhecem a Cristo, nós vamos discipular aqueles que já conhecem a Cristo. Nós vamos ajudá-los a serem transformados por Jesus. Como que a gente faz isso? Gente, de forma natural, sem não pensa muito em formalidade no discipulado, pensa de forma natural. Pense nos seus filhos, a maneira como você ensina. Lembra lá de Deuteronômio? Andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, natural. Então, relacione-se com seus amigos e ajude no campo de futebol, na cafeteria, na viagem de férias. Vá transmitindo a palavra de Deus, vá compartilhando a palavra de Deus, ajudando então as pessoas a serem transformadas. E aqui, nesses dois aspectos, entra o elemento da intencionalidade. Você vai ser intencional, tanto ao ganhar o seu amigo para Cristo, como também se relacionar com ele. Andando pelo caminho, ao sentar ou se levantar, lembre do exemplo dos filhos. Não pense em formalidade, pense em naturalidade. Então, um crente que não se envolve no evangelismo discipulado, prepare-se porque esse crente vai dar trabalho. Um crente que não trabalha, dá trabalho. E Deus quer que a gente se envolva, então, no evangelismo, no discipulado. Irmãos, é isso que Deus espera que a gente faça. Use os seus dons nessas áreas, evangelizar e discipular. E aí o nosso comportamento, então a nossa prática, à luz da conscientização, o nosso compromisso. Qual é o nosso compromisso? Amar a Deus, amar o próximo, fazer discípulos. Como que nós fazemos discípulos? Através do evangelismo e do discipulado. E agora nós vamos para a terceira parte. Então a gente já viu conscientização, nós já vimos compromisso. Agora a terceira parte qual é? O comportamento, a nossa prática. 5 elementos então dos relacionamentos intencionais. O primeiro é se movimentar. Precisamos sair do nosso lugar, a gente precisa fazer alguma coisa. Jesus via as pessoas e tinha compaixão delas. Ele ensinava, ele pregava, ele curava. No tanque de Betesda, ele viu, ele entrou, ele tocou nos enfermos. Não adianta só saber. O problema não é que a gente sabe pouco, o problema é que a gente faz pouco. Então, mande um zap para alguém, ligue para alguém, agende uma conversa na sua agenda, no seu to-do, né, no seu aplicativo de tarefas, deixe um espaço aberto para pessoas. A sua lista de tarefas tem que ter nomes. Vou conversar com Beltrano, vou evangelizar Ciclano, vou discipular Beltrano. Faça isso. Vamos à prática. Marque alguém, marque agora, para o vídeo agora, e já marca para alguém assim, ó, fulano, eu preciso te encontrar essa semana, preciso tomar um café com você. Movimente-se. Faça alguma coisa. Então, volte no vídeo aqui depois que você fizer esse agendamento, ok? E aí vamos nos movimentar. Marque aí com a pessoa para tomar um café com ela, ok? Já que você já marcou, o que a gente vai fazer também agora? Nós vamos investir. Nós vamos investir financeiramente. Marcou o café? Se prepare, porque talvez você vai ter que pagar o café. Talvez a pessoa está sem dinheiro, né? Investir em vidas é comprometer sua carteira. Você vai ter que ajudar, ok? Ouça as pessoas. Não se preocupe em falar, se preocupe em ouvir, em entender a história, compreender os elementos da história. Nós pensamos 4 vezes mais rápido do que nós falamos. Estou falando aqui, a minha mente está 4 vezes mais rápido em funcionamento. Com você é da mesma forma. Mas quando nós vamos conversar com as pessoas, ouça, calma, relaxe. Ouça o que as pessoas estão falando. Então nós vamos nos envolver com elas. Você se movimentou, você investiu, você está ouvindo. Agora você vai focar no ambiente de graça. Você vai promover um ambiente de graça. Um ambiente onde você vai poder ser transparente, a pessoa ser transparente com você. Tá bom? O mundo fala assim, ó, não sangre em tanque de tubarões. Mas no meio cristão, nós temos que estar preparados para compartilhar as nossas fraquezas e limitações. A gente só vai sangrar com alguém que sangra.
As pessoas só vão sangrar conosco se a gente estiver sangrando com elas. Porque aí elas já sofreram, elas já tiveram dificuldades, né? Já foram abusadas, seja verbalmente ou até fisicamente, né? Já sofreram muito, já foram insultadas, elas não vão se abrir com facilidade. Mas quando elas começam a ver em você um ambiente de graça, onde você compreende o que ela está passando, as dificuldades que ela está passando, você vai ajudá-la. Certa vez eu passei um tempo com alguns irmãos e eu aprendi uma frase lá que foi muito interessante que diz: se você não confessar uma tentação, em breve você confessará um pecado. Precisamos ter esse ambiente para compartilhar tentações. Eu lembro de um amigo nosso, a gente ora por ele até hoje. Cara, ele passou anos na igreja com a gente, nos ajudando nos ministérios, servindo, um rapaz alegre, feliz, e de repente ele foi para o mundo, abandonou. E uma vez eu conversei com ele, eu falei: quando que você teve a oportunidade para falar das suas lutas, dos seus desejos, dos seus pensamentos? Ele falou: nunca, nunca tive a oportunidade para falar, porque o pecado ele não surge da noite para o dia no coração, ele vai sendo alimentado, ele vai sendo cultivado, né? E esse jovem ele pôde compartilhar: olha, eu não tive uma oportunidade para compartilhar sobre isso. Por quê? Porque a gente não tem um ambiente de graça, irmão. A gente não tem um ambiente de graça onde as pessoas possam compartilhar tentações, já são julgadas, condenadas. Então comece esse movimento, você e mais uma pessoa, né? Um relacionamento discipulador ali, intencional. Você e mais uma pessoa. Comece isso. Depois vai no seu pequeno grupo, depois vai na sua igreja, em nome de Jesus, depois vai em movimento com várias igrejas, havendo essa transparência, esse ambiente de graça, onde as pessoas vão compartilhar maus pensamentos, vão compartilhar imoralidade, desejos homoafetivos, lutas com masturbação, sexualidade, ira, orgulho, as pessoas vão ter um ambiente onde vão poder compartilhar isso, ok? Então, você se movimentou, está preparado para investir, está ouvindo, preparando o ambiente de graça, e aí o que você vai fazer? Você vai provocar melhorias no caráter do seu amigo. Provérbios 27:17 diz: como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Deus nos criou para a glória dele. O pecado deformou tudo, mas Cristo transforma. Deus está empenhado em formar no ser humano a imagem de Cristo Jesus. Então nós vamos ajudar os nossos amigos e os nossos irmãos a viverem para a glória de Deus. O que nós aprendemos nessa mensagem? Nós aprendemos que relacionando-se intencionalmente para amar a Jesus e ajudar as pessoas a serem transformadas por Ele. Então, nós vimos acerca do que nós vimos? Da conscientização da cosmovisão, criação, queda e redenção, o compromisso de amar, amar a Deus e amar ao próximo, como que nós manifestamos esse amor ao próximo através do evangelismo, discipulado até os confins do mundo, e o nosso comportamento, né? O nosso comportamento vai envolver o quê? Nosso movimento, nosso investimento financeiro, ouvir as pessoas, promover um ambiente de graça e provocar melhorias no caráter dos nossos amigos e dos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe a nos relacionarmos intencionalmente com as pessoas para a glória dele. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço. Até nosso próximo encontro.